Olá, olá, meus amigos. Estamos aqui de volta para falar sobre essa primeira rodada das quartas de final da Champions League. Muitas emoções, muitos gols, muitos jogos bons, Matheus. É isso aí, jogos que eu acho que entregaram tudo aquilo que a gente estava esperando. Alguns resultados surpreendentes, dá para dizer assim, mas jogos de um nível muito bom e que fizeram jus a uma quarta de final de Champions League, não é, Bruno? Exato, as pessoas que liberaram o horário ou então assistiram escondido o jogo da Champions, com certeza não ficaram tristes com as 2 horas que eles ficaram assistindo essas partidas. Você quer falar primeiro sobre qual, Matheus? Vamos na ordem que os jogos aconteceram, vamos começar pelo resultado mais impactante, talvez, dessa primeira leva de jogos. Arsenal 3, Real Madrid 0. Vamos começar. Um primeiro tempo dentro do que a gente esperava, os dois times com muitas chances. O Mbappé segue com a mania dele de perder gols. É um cara que precisa de muitas chances para fazer os gols dele, geralmente, a não ser que ele esteja jogando na final de Copa do Mundo pela França. E no segundo tempo, simplesmente o Real Madrid não jogou, foi completamente dominado e o Arsenal conseguiu continuar com o pé no pescoço o tempo inteiro, fez o primeiro gol, um gol bonito de falta do Rice, aí teve a oportunidade, fez o segundo, um gol ainda mais bonito, baita de um golaço de falta do Rice de novo, e no final do jogo ainda fez o terceiro com o Merino, leva uma vantagem muito boa para Madrid, e só não cogito que essa série, né, esse jogo já acabou, porque os 90 minutos no Santiago Bernabéu costumam ser bem longos. Mas eu acho que, diferente dos outros times que o Real enfrentou nesses últimos anos na Champions League, o Arsenal teve a oportunidade de conseguir uma vantagem, de matar praticamente esse confronto e conseguiu. Eu concordo com você. Parecia que ia ser mais um daqueles jogos em que o Real Madrid não joga bem, mas o adversário não aproveita. E numa bola com o Vini, com o Rodrigo, o Real Madrid abre o placar e consegue levar um resultado. Às vezes uma vitória, às vezes até um empate para o jogo da volta. Mas, como você bem destacou, dois gols de falta absurdos que o Rice arrumou. Nunca tinha feito um gol de falta na carreira, fez logo dois em um jogo contra o Real Madrid na Champions League, uma coisa que não acontecia desde 2018, quando o Neymar fez dois gols de falta na fase de grupos contra o Estrela Vermelha, quando estava no PSG. E a postura do Arsenal me chamou muita atenção, que é algo que eles já tinham feito isso num jogo contra o Manchester City pela Premier League, que foi ver um adversário que estava meio tonto, enfiar o pé no acelerador, como já diria Maestro Júnior, quando você enfia a faca, você roda. Você não deixa seu adversário ter a chance de sobreviver. Eu acho que o Arsenal foi para cima, vários outros times ganhando de um 2-0 em casa contra o Real Madrid poderiam achar que é um resultado bom para levar para o Santiago Bernabéu. O Arsenal não pensou assim, foi em busca do terceiro e conseguiu fazer. E vou dar destaque também para o trabalho do Arteta, que com muitas lesões, a gente destacou no vídeo anterior, o Gabriel Magalhães estava fora, no ataque também tinha problemas, o Kai Havertz estava machucado, o Gabriel Jesus estava machucado, o Saka voltando de lesão e fez uma partidaça no Emirates. E ainda assim, o Arsenal conseguiu achar formas de agredir e de fazer 3 gols no Real Madrid. Você comentou Exato. que só para terminar aqui rapidinho, você comentou que as noites do Bernabéu costumam ser longas, mas os 90 minutos no Emirates foram humilhantes para o Real. Exato, e você está falando de problemas, né? O Arsenal está jogando com um volante de centroavante há algum tempo, que é o Merino, e ele está fazendo bastante gol. Então é mais uma alternativa que o Arteta conseguiu encontrar para esse time. E eu achei impressionante como o meio de campo e a defesa do Arsenal dominaram completamente o Real Madrid. O Valverde, uma partida muito abaixo, Vinícius, Mbappé muito abaixo, o Rodrigo praticamente você não viu ele encostar na bola. E ele já está numa má fase há algum tempo. Então,
numa temporada esquisita do Real Madrid, que estava mais ou menos como estavam as outras nesse ponto, né? É um time que jogava bem às vezes jogava mal, mas conseguia encontrar um golzinho aqui. Courtois fazia uma grande atuação e conseguia deixar o time vivo ainda. Dessa vez o Courtois ainda fez várias boas defesas e mesmo assim o Arsenal continuou amassando e amassando e ampliando o placar e colocando mais gol, colocando mais pressão. Se o Real conseguir virar mais esse resultado, aí para mim é caso de algum estudo pesado tem que ser feito no CT do Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Alguém tem que escavar aquele campo e ver o que tem enterrado debaixo daquele gramado. Esse realmente é muito difícil. Sim, sim, e não adianta nada essa história de que é a camisa, é o pacto. Dessa vez isso só não vai resolver. Vai precisar jogar muita bola nesse jogo da volta. Você destacou o meio-campo e a defesa do Arsenal. Arsenal que nesses 3 anos dá para a gente falar que o Arteta tem um trabalho consolidado, tem uma das melhores defesas da Europa. É um time que se defende muito bem. E nesse jogo se mostrou mais uma vez. Eu me lembro de uma bola que o Mbappé teve, que ele perdeu um gol cara a cara, mas não estou lembrando de outra grande chance que o Real Madrid teve no jogo. Realmente conseguiu anular esse componente de um time que tem um ataque muito forte. Né? Tem o seu quadrado mágico, o Real Madrid. E com relação ao Arsenal para o jogo de volta, tem uma vantagem importante, mas não pode sentar em cima da vantagem. O Real Madrid é muito forte em casa, então tem que entrar pensando como se o jogo tivesse 0-0 e jogar 100% de novo. Não acredito que vai conseguir fazer um jogo tão bom, mas se jogar uns 70% do que jogou no Emirates, acho que a classificação do Arsenal tem grande chance de acontecer. Exato. O pacto do Real Madrid para ver esse jogo, o demônio vai ter que trabalhar dobrado. E esse daí não tá fácil, não, pelo resultado e pelo futebol apresentado pelos dois times. E uma pergunta antes de a gente passar para o próximo jogo. Edinaldo Rodrigues ficou feliz com o resultado? Não sei, o Edinaldo Rodrigues está feliz, porque eu não sei se você viu que pessoas foram suspensas por falar mal dele na televisão, então eu vou limitar meus comentários, porque eu não quero ser suspenso do meu próprio canal. Vamos só falar que ele pode ter ficado feliz, já que o técnico que ele prefere tem chance de ter ficado mais perto do desemprego com esse resultado. Vamos deixar Existe a dessa forma. possibilidade, mas vai Passando ter que pro, abrir o bolso. vai. Vamos passar para o próximo jogo da terça-feira? Vamos para o próximo jogo. Inter e Bayern de Munique, o jogo aconteceu na Alemanha, e vitória da Inter 2-1. Resultado surpreendente ou dentro do esperado para um confronto tão equilibrado quanto esse? Acho que dentro do esperado, a gente colocou o Bayern como leve favorito por jogar em casa, mas eu acho que nós dois aqui falamos que era um jogo bem aberto, qualquer um dos dois times podia ganhar. São dois times muito bem treinados, defesas muito boas e ataques também muito fortes. E dessa vez a Inter levou a melhor, um golaço do Lautaro, numa jogadaça ali com o Thuram deixando a bola de letra. Mas é isso, eu acho que é um confronto que estava aberto na ida e continua aberto na volta. A defesa da Inter conseguiu sair muito bem contra o Bayern, que teve a oportunidade ainda de fazer gol. O Harry Kane perdeu um gol cara a cara com o goleiro, que ele chutou a bola na trave, pouco antes do primeiro gol da Inter. Então eu acho que o Bayern teve chance de ganhar, não aproveitou, e o time de Milão também é muito forte, é muito decisivo. Os jogadores estão acostumados a jogar ali para fazer gol nas poucas chances que tem e conseguiram aproveitar essas oportunidades. Sim, a Inter parece que é um time que sabe muito bem o que tem que fazer a cada momento do jogo, né? A gente vê que é um time muito bem treinado, que tem todos os seus movimentos muito bem ajustados, consegue um grande resultado. É um confronto muito equilibrado e você jogar em casa, tendo a vantagem de um gol, acho que pode fazer muita diferença. Claro que o Bayern pode ir lá, o Harry Kane é um atacante extraordinário, ele pode conseguir achar um gol, mas a Inter leva um resultado muito importante de volta para casa. E com relação ao Bayern de Munique, alguns fins de ciclo acontecendo nessa temporada, né? O Miller já anunciou que não deve ficar, o Kimmich não vai renovar o contrato, o Neuer também caminhando para uma reta final de carreira.
são questões para o Bayern do futuro resolver. Como é que vão conseguir lidar com a saída desses jogadores históricos. O Bayern, historicamente, costuma fazer muito bem essas transições, né? Eles têm muita facilidade de negociar dentro da própria Alemanha, então eles acabam conseguindo boas peças de reposição por um valor muito abaixo do mercado, geralmente. Todos esses nomes aí que você falou, inclusive, se eu não me engano, foram casos assim, que eram jovens, se destacaram em outro time, o Bayern foi lá e pagou um valor barato por eles. E dentro do próprio time, eles começaram a crescer e ganharam mais exposição ao futebol mundial. E sobre a Inter, eu acho impressionante, igual você falou, como eles conseguem jogar de várias formas. Eles têm conforto jogando, propondo o jogo, eles têm conforto se defendendo, eles têm conforto para jogar no contra-ataque, na bola longa, no passe curto. É realmente um time que simplesmente eles são muito bons. Sim, sim, e tá com carinha de time que está pronto para conseguir dar esse voo mais alto na Europa, né? Um time que já bateu o final de Champions League recentemente, é um time que tinha uma expectativa grande temporada passada, mas acabou sendo eliminado de forma até cedo na Champions, foi eliminado nas oitavas, e me parece que é um time que está pronto para ganhar. Não sei se vai conseguir, tem adversários muito fortes ainda na Champions, mas a Inter de Milão não pode ser deixada de lado. E é legal a gente ver um time italiano voltando a ser muito forte. A Juventus é um time que estava disputando ali, mas deu uma baixa. O Milan há muito tempo não consegue ser competitivo. Você ter a Inter de volta, eu acho que faz bem para o futebol europeu. Exato, me passa meio um ar de um time ali cascudo, experiente, né? Quanto talvez não seja o time do momento, que eu acho que está mais para o Barcelona ou o próprio PSG, me passa um ar meio de River Plate na Libertadores. É um time que é sempre bom, é um time que é cascudo, é difícil de ganhar, e se bobear, eles vão levantar mais uma taça. É esse ar assim que a Inter de Milão me passa. Também. Mais alguma coisa para falar da terça-feira ou podemos pular para os jogos da quarta? Podemos pular para o jogo da quarta. Então vamos começar com o placar mais elástico dessas quartas de final. Barcelona 4, Borussia Dortmund 0. Aqui acabou, né? O Barcelona, se não viajar para Dortmund, o WO é só 3-0, vai estar garantido na semifinal, então talvez seja melhor o Barcelona até nem ir jogar esse jogo. Exato. Eu achei impressionante como esse jogo foi fácil, inclusive. Não sei se você assistiu esse jogo ou assistiu o outro que estava tendo no mesmo horário, né? Mas eu fiquei impressionado com a facilidade que o Barcelona teve de fazer gols no segundo tempo, principalmente. Parecia que era um jogo treino, assim. Eles estavam com a bola, tocavam um pouco, e do nada você vira, eles estavam cara a cara com um goleiro, 2 contra 1, e era gol. Assim, o Borussia não impôs nenhuma dificuldade, principalmente da metade do primeiro tempo para frente, não conseguia chegar na frente. Quando chegou, o Guirassy perdeu uma oportunidade boa de fazer gol, mas é a única que eu me lembro que o Borussia teve. E toda hora que o Barcelona tinha a bola, fazia o que queria dentro de campo, chegava no gol com enorme facilidade. Lamine Yamal jogando muita bola, Firmino jogando muita bola, Lewandowski jogando muita bola, Rafinha jogando muita bola, defesa muito forte também. Então, esse time do Barcelona é um timaço. E o Borussia, realmente, eu acho que eles devem estar se torcendo para o Barcelona não ir a Dortmund para não continuar tomando gol e sendo humilhado. Foi bem fácil para o Barcelona. O segundo gol, inclusive, uma tabelinha de cabeça entre Rafinha e Lewandowski, que eu particularmente achei bem humilhante para o Borussia o gol ter saído dessa forma. A lei do ex funcionando mais uma vez com o Lewandowski contra o Borussia Dortmund. Eu vi, acho que são 29 gols em 28 jogos contra o Borussia Dortmund. É uma coisa impressionante o que ele faz de gol contra esse adversário. E você citou esses jogadores do Barcelona que estão vivendo grande fase, também vai destacar o Pedro, vai destacar o De Jong, que também estão fazendo... o Pedro desde o começo da temporada jogando muito, o De Jong agora nessa segunda metade se mostrando muito importante também. E o que a gente pensava que poderia ser uma temporada um pouco mais de começo para um novo projeto do Barcelona pode ser uma temporada que já dê muito resultado agora.
Barcelona é líder de La Liga, está na final da Copa do Rei, está com os 2 pés já na semifinal da Champions League. Pode pintar uma tríplice coroa na primeira temporada do Hansi Flick. Exato, acho que muita gente esperava uma temporada de transição justamente pela idade dos jogadores. É impressionante como, mais uma vez, o Barcelona encontra na sua base, em La Masia, bons jogadores e prontos para ajudar o time. Você tem o Yamal com 17 anos, você tem o Fermin, também tem por aí 17, 18 anos. Aí você tem o Pedri que saiu da base, aí no segundo tempo entra o Gavi, entra o Ansu Fati. Então, eu acho que era uma temporada que a gente via, assim, não sabia muito bem, porque eram jogadores jovens tendo que, pela primeira vez, ter essa responsabilidade. E os caras simplesmente responderam melhor, muito melhor do que o esperado. Na transmissão, inclusive, do jogo, falaram que é impressionante como o Lamine Yamal joga com uma maturidade de tomar a decisão de um jogador veterano de 30 anos. Eu discordo, eu acho que poucos jogadores de 30 anos têm a maturidade e a tomada de decisão do Yamal. Ele é completamente fora de série. Assim, acho que é difícil encontrar parâmetros para comparar ele. Não adianta comparar com jogadores de 20, de 30 anos, porque ele é simplesmente melhor do que eles em quase todos os quesitos também. O Yamal é um jogador muito diferente. Se as coisas seguirem o rumo normal da história, livrando ele de qualquer lesão que venha acontecer, tem tudo para ter uma carreira brilhante pela frente. É um jogador diferencial. E o Borussia, que chegou na final da última Champions, vive essa uma temporada de transição e chegou onde dava para chegar, né? Acho que era muito otimismo esperar que o Borussia conseguisse fazer frente ao Barcelona. Acredito que poderia ter feito coisa melhor no jogo de hoje, mas não a ponto de dificultar uma classificação do Barcelona. Exato, acho que valeu pro Borussia também. Temporada passada, ninguém esperava que eles fossem chegar na final da Champions e chegaram e fizeram um bom jogo. Eu acho que esse ano também, se você olhar o elenco, não tem peças ali para sonhar muito maior do que essa quarta de final da Champions. Talvez não ser humilhado dentro de casa já seja um bom objetivo para esse time, para ir embora da competição com a cabeça em pé. Exato. E passando para o último jogo, o jogo do time da sua camisa, PSG 3, Aston Villa 1. Aston Villa que saiu na frente com o gol do Morgan Rogers, mas o PSG empatou ainda no primeiro tempo com um golaço do Doué, a bola no ângulo, o Dibu Martins ficou parado, nem conseguiu fazer nada. No segundo tempo, virou com o Kvaratskhelia, fazendo 2-1, também um bonito gol do Geórgio. Acho que é Geórgio que fala? Eu sei que ele é da Geórgia, agora como é que é a nacionalidade? É georgiano, talvez, não? Georgiano? É Geórgio ou Eu Georgiano? não sei. Se você Ele é sabe, da comenta República aí. da Geórgia. Se você sabe, comenta aí. É. E no apagar das luzes, o PSG fez o 3-1 com o Nuno Mendes, um gol que acho que abala muito a confiança do Aston Villa para um jogo da volta, porque um 2-1 dava até para pensar, a gente não tem um time tão bom quanto o PSG, mas vamos criar ali uma atmosfera, quem sabe 1-0 dá para buscar, mas 2 gols de diferença acho que ficou muito complicado para o time de Birmingham. Exato. Eles começaram assim, acho que da forma que eles queriam. O PSG começou muito bem, começou pressionando, começou tendo oportunidades, mas o time inglês foi quem deu o primeiro ataque, né? Fez o primeiro gol. E eu acho que isso era o cenário ideal para eles, que era receber essa pressão do PSG, segurar, conseguir sair no contra-ataque, marcar o primeiro gol e depois defender lá atrás e buscar alguma outra oportunidade. Só que no final das contas eles não conseguiram aguentar essa pressão do time parisiense. Igual você falou, numa finalização de fora da área, depois de um drible, o Doué fez um golaço para falar a verdade, eu não entendi por que o goleiro não pulou na bola. Eu acho que se ele tivesse pulado, talvez ele conseguisse tentar alguma coisa ali, mas eu não sei se a bola foi forte, ele não conseguiu nem ver a bola, mas eu não entendi direito o que o Dibu Martins tentou fazer no lance. E depois, igual o jogo do Borussia e do Barcelona, eu acho que as coisas só foram fluindo naturalmente e o PSG foi encontrando
os gols dele. Então acho que também foi uma vitória muito tranquila, assim, muito natural, pareceu tudo nesse jogo. E o PSG joga futebol. Vou só falar isso. O PSG de Luiz Henrique, sem as estrelas, joga futebol. Exato, esse time é muito bom, parece só tirar os melhores jogadores de lá que o time ficou bom. É isso aí, e jogadores que estão assumindo esse protagonismo agora, né, sem esses grandes nomes. O Dembélé é um deles, o Kvaratskhelia também está jogando muito bem, o trio de meio campo muito bem encaixado. Será que chegou a hora do PSG? São cenas para os próximos capítulos. E mais algum comentário antes de a gente fechar a quarta? Eu acho que seria irônico se o PSG conseguisse o melhor resultado dele logo depois de parar de tentar conseguir esse melhor resultado, né? Porque o projeto do PSG, acho que na última década foi sempre um alto investimento para conseguir super time e ganhar Champions. E na temporada que eles não investiram tanto, parece que é o melhor time que eles tiveram nesse período. Acho que é irônico e mostra como é o futebol, né? Às vezes você não precisa de grandes nomes, você precisa de pessoas que cumprem a ideia e joguem todo mundo junto ali. Alô, Pedro Lourenço. Escuta esse recado aí. Bruno, seu destaque dessa primeira leva de jogos da Champions. Meu destaque, tirando esses que a gente já falou aqui, deixa eu ver. O destaque das quartas de final, dos jogos de ida. Para mim você pode escolher qualquer jogador ali do ataque do Barcelona que tá pago esse daí, ó. Foi o melhor time dessa competição, dessa etapa de quartas, e qualquer um ali vai estar bem dado. Ou então você pode ir de Declan Rice, que também fez um jogaço. Então eu vou deixar você aí com o ataque do Barcelona e o meu destaque é para Declan Rice. Um gol com uma curva maravilhosa e o segundo uma bola nem que se o Real Madrid tivesse 3 goleiros conseguiria buscar 2 gols absurdos. Um jogador que todo mundo comentou quando foi contratado que era muito caro, mas se o Arsenal ganhar essa Champions League já se pagou por esses gols contra o Real Madrid. E para a gente fechar o vídeo com um assunto aleatório, Bruno, a gente está gravando esse vídeo na noite da quarta-feira. O Cruzeiro acabou de ser derrotado no Mineirão pelo Mushuki Runa. E eu duvido que você sabia que esse time existe antes dele enfrentar o Cruzeiro. Foi o segundo jogo dele fora do Equador e ganhou do Cruzeiro no Mineirão. Acho que o time tem 29 anos de história, né? Alguma coisa assim que eu vi. Quase a sua idade, Matheus. Não tô tão velho assim, não. Eu vi falando também que o fundador sonhava em poder disputar jogos contra times brasileiros. Eu aposto que ele está sonhando bem feliz agora na casinha dele. Depois de ver o time dele não só ganhar no Mineirão, como jogar melhor do que o Cruzeiro. De Leonardo Jardim, que não é o maior culpado, diga-se. É verdade, o Cruzeiro tem vários problemas. Jogou pior que o Mushuki Runa, como você bem destacou, não conseguiu criar nada. Para piorar a situação, o Matheus Henrique, que é um jogador que a torcida gosta, que vê nele como uma solução, ainda saiu machucado. Então, problemas para o Cruzeiro, que contratou grandes estrelas, como o PSG de outros tempos, mas não está conseguindo ter os resultados que o dono esperava, que a torcida esperava. E vamos ver se o Leonardo Jardim consegue encaixar esse time. E para você, torcedor cruzeirense, não achar que a gente está pegando no pé do Cruzeiro, o Flamengo também perdeu em casa para o Central de Córdoba na Libertadores pelo mesmo placar, 2-1. Então, para os torcedores flamenguistas também ficarem bravos. Pelo menos a vergonha do Cruzeiro não vai ser destaque amanhã nos programas esportivos. Eles vão gastar mais tempo falando sobre o Flamengo. Mas vai. Quando o Cruzeiro tá mal, eles sempre acham um tempinho para falar. Você pode ter certeza. Mas o Flamengo dá mais audiência. Sim. Vamos falar do Flamengo, mas vamos falar do Cruzeiro também. É isso, isso, Bruno. bom. Mais algum destaque? Ou podemos fechar por aqui o vídeo? Vamos pensar, vamos lembrar aqui, acho que válido, das nossas apostas para ver quem acertou mais desses primeiros jogos.
A gente fez um outro vídeo gravando quem a gente achava que ia ganhar e quem seria o MVP de cada partida. Nós dois erramos Inter e Bayern, né? Eu apostei no empate, falando que o Sommer seria o melhor da partida. E no jogo do Real Madrid, eu errei feio, falei que o Real Madrid ia ganhar e que o Mbappé ia fazer 2 gols, ia ser o MVP. Eu lembro que apostou no Real Madrid, mas não lembro qual foi o seu melhor jogador. Era Vinícius Júnior e no Bayern e Inter. Eu apostei no Bayern no primeiro momento. Aí depois você me perguntou MVP da partida. Aí eu lembro que eu falei Lautaro Martinez que vai fazer o gol da vitória no contra-ataque. Aí eu lembrei que eu tinha apostado no Bayern antes. Aí eu mudei meu voto para Jamal Musiala. Então, Que alguma nem coisa jogou. quis me fazer acertar, mas eu insisti no erro. É isso, você devia ter seguido o seu último instinto aí que estava prevendo uma vitória da Inter. Nos jogos da Exato. volta, nós acertamos os 2 placares dos times vencedores, Barcelona e PSG. Acho que o meu destaque foi o Lewandowski. Se você. Vamos dar uma conferida no último vídeo que vai estar aparecendo no izinho aqui em algum lugar da tela. E do PSG, meu destaque foi com o Dembélé, que não fez gol, mas ainda assim é o melhor jogador do time, na minha opinião. Os meus destaques foram Kvaratskhelia e Lamine Yamal. Essa a gente foi bem. É Fomos bem isso. no segundo dia, erramos tudo no primeiro dia. Isso aí. 50% tá bom. Tá bom, tá bom. Tem gente que é muito bem paga aí, tem 0% de aproveitamento, então estamos até bem. Exato. E se você chegou aqui até agora, deixe seu like, se inscreva no canal, estamos com a meta de chegar a 200 inscritos até o final de abril. Contamos com vocês para conseguir. Comenta aqui embaixo o que você achou, quem foi o destaque desses jogos de ida da Champions, quem você acha que vai se classificar. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo seu, indique o canal. E se você não gostou desse vídeo, compartilhe com um inimigo seu e se vingue dele. O importante Ou, é espalhar o conteúdo. ou compartilhe com um amigo para os dois virem xingar a gente. Também Exatamente. aceitamos haters aqui. É isso aí. Valeu, Bruno. Estamos de volta, não sei quando, mas estaremos de volta. Um Até o fim abraço. dessa semana estamos aí. Isso. Valeu, galera. Até mais. Alô!